pessoal, nossa última aula dessa série do lucro previsível. Estamos falando sobre os 4 pilares da gestão empresarial: gestão de pessoas, gestão de finanças, gestão de processo e gestão tributária. Hoje eu não vou entrar muito na questão tributária, porque é bem complexo, mas vamos falar hoje bastante a respeito de finanças, né? Como que você faz para gerenciar melhor os seus recursos, o seu financeiro, né? Então, vamos lá. Então, partindo do princípio do que a gente estava conversando ontem, né? A gente falou bastante sobre a questão de você se ver como um capitão de um navio, né? Que vai sair em viagem com um destino final. Todo capitão do navio tem ali seus instrumentos, suas ferramentas, tem o leme, tem a vela, tem a âncora, ele tem inúmeros ali ferramentas. Só que ele também tem que trabalhar os recursos dele. Ele tem uma quantidade X de combustível, tem que ter uma quantidade X ali de alimentos, porque muitas vezes essa viagem pode ser muito longa, e você tem que ter ali o suprimento, o alimento, para poder suprir essa viagem. Assim como um navio, a empresa também é do mesmo jeito. Você tem que ter recursos ali que supra a chegada até o seu destino, né? Então, vamos continuar aí com a analogia do navio. Então, hoje vamos falando, né, sobre finanças. Tá aqui, nosso. Então, no último dia de evento, vamos falar sobre um pilar muito importante, né, da gestão empresarial, que é o financeiro do seu negócio, e como aplicar na prática as ferramentas de gestão financeira no seu negócio. Primeiro ponto, gente, eu vejo muitos empresários, muitas empresas que não têm nenhum meio de controle. Não tem planilha, não tem caderninho, não tem nada. Fica ali totalmente no escuro. O dinheiro vai entrando na conta, ali o dinheiro fica ali na conta, vai pagando as contas, não sabe quanto que entrou, não sabe quanto que saiu, não sabe. Muitas vezes chega o vencimento das contas, não tem o recurso, vai empurrando com a barriga. E, infelizmente, eu vejo que existe uma grande maioria aí de pessoas vivendo nessa dinâmica. E o que eu tenho para falar para você é que, primeiro passo, se você for trabalhar a gestão de finanças, tenha um meio de controle, tá? E eu te pergunto, qual ferramenta hoje que você utiliza? Você pode utilizar um caderno. Tem gente que trabalha com caderno e é super eficiente com caderno. Tem gente que trabalha com planilha. Quem gosta mais de mexer com computador, né, já tem uma habilidade aí com Excel, pode muito bem fazer o controle financeiro em planilha. Teve uma vez que eu fiz uma consultoria de gestão num supermercado. Esse supermercado, por mais que fosse, na época, um supermercado de bairro, ele faturava por mês 800 mil reais. Pensa gerir essa movimentação de 800 mil reais. Beleza. Na época, o dono desse supermercado, ele trabalhava totalmente no escuro, não tinha os controles, e me contratou para fazer esse trabalho de organizar a empresa dele e fazer os controles, né? E ele não queria gastar com nenhum sistema de financeiro. Ele já pagava, ele é um sistema que fazia o fiscal dele, né, o controle de estoque, mas ele não queria contratar nenhum outro sistema para fazer o financeiro. Falei, não tem problema. A gente pode muito bem fazer tudo na planilha. E eu tenho essas planilhas até hoje, porque foi um trabalho muito árduo que eu coloquei ali, para poder dar todos os indicativos para ele, se ele estava tendo lucro ou não, para onde estava indo o dinheiro, quanto que ele gastava como pessoa física, quanto que ele gastava, né, como supermercado, quanto que estava ali saindo do caixa, quanto que estava custando a operação dele. A gente fez tudo em planilha. Então, não é porque a planilha, o meu negócio é muito grande, não dá para usar planilha. Não, gente. Independente do porte. Planilha é um meio de controle, é eficiente. Dá trabalho? Como também o caderninho daria trabalho. Você tem o trabalho ali de anotar. Então, assim,
O importante é você ter algum meio de controle. Não existe gestão de finanças sem controle. Como que eu vou gerir uma empresa? Como que eu vou gerir, né, o financeiro se eu não consigo mensurar, né, quanto que entra, quanto que sai? Se eu não consigo mensurar quanto que entra, quanto sai, quem dirá fazer um fluxo de caixa? E eu vou falar para vocês, porque tem muitas pessoas que falam, o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é você estudar ali as suas movimentações de caixas entre entradas e saídas, para você ter uma visão geral de qual, por exemplo, é o período em que mais entra recurso na sua empresa. Quando você sabe qual que é os dias que mais tem entrada, você consegue alocar os seus vencimentos dos seus compromissos, seus boletos, seus cartões de crédito, o seu compromisso com o fornecedor nas datas que você sabe que você vai ter entrada de recurso. Se você não faz o fluxo de caixa, você acaba não sabendo quais dias do mês você tem entrada de recurso, você faz compromisso com terceiros, no caso, com fornecedor, com cartão de crédito, ou até mesmo você com as suas contas pessoais, que você tem que tirar o seu salário, né? O seu salário da empresa, e você acaba pagando juros, né? E juros é dinheiro que escorre ali pelos dedos, né? É um dinheiro que vai e não volta. É o dinheiro mais caro que tem, é o dinheiro que você paga juros. Então, se você não tem controle, sem controle você não consegue fazer um fluxo de caixa, dificilmente você vai conseguir alocar suas entradas junto com os seus vencimentos. E se você não fizer esse mecanismo de parametrizar as entradas com os vencimentos, você vai acabar não tendo recurso para poder pagar as contas e acabar pagando juros. E fluxo de caixa, pessoal, não é que, por exemplo, eu estou no vermelho, eu estou tendo prejuízo. Não, é só questão de alocação de vencimentos, né? Alocar certinho quais são as datas que eu posso fazer compromisso, quais as datas que não. Às vezes, por exemplo, teve um mês que entrou 15 mil e você tem 10 mil de conta a pagar. Mas se os vencimentos, por exemplo, caiu tudo no final do mês e os 15 mil você recebeu no final do mês, você acabou pagando juros, né, de todas essas contas que venceram no início do mês. Então, se você não tem controle, se você não reserva um tempo do teu trabalho para fazer o seu financeiro, você não consegue ter esses indicativos e você não consegue se programar, né, para saber se você realmente pode fazer um investimento ou não, se você pode comprar uma máquina ou um computador, por exemplo, aqui no escritório. Se eu não fizer esse gerenciamento, como que eu vou saber se, por exemplo, eu posso contratar mais um funcionário, se eu posso comprar um equipamento, um computador a mais aqui, né, que esse funcionário vai utilizar. Se eu não tenho esses controles, eu fico totalmente no escuro, acabo fazendo compromisso que às vezes não posso, ou acabo, né, pagando juros com os compromissos que não estão muito bem alocados, né? Qualquer um desses meios de controle é válido. O que não pode acontecer é você ficar sem controle nenhum, tá bom? Eu, muitas vezes, aqui no escritório, por ser muito, muito, muito corrido, às vezes eu acabo negligenciando, mas é um negócio que eu não tenho também muito como ficar muito tempo sem fazer, por exemplo, o financeiro do escritório, né? Porque eu tenho que ali dar baixa nos boletos, verificar quem é que pagou, quem é que não pagou. Então, mas a gente realmente acaba negligenciando, a gente tem que se organizar, e assim como a gente reserva um tempo para poder atender o paciente, assim como a gente tem um tempo para poder atender a cliente, né, estar ali dentro da empresa, a gente também tem que ter um tempo reservado só para a gente fazer essas atividades de controle financeiro da empresa. É primordial. Dinheiro é o oxigênio da empresa. Então, se não está tendo ali o controle desse suprimento de oxigênio, a empresa pode, né, ficar doente e, depois de doente, ela pode acabar morrendo. Segundo ponto, depois de implementar a ferramenta de controle, você tem que, né, como a gente falou, estruturar o seu fluxo de caixa. Não basta apenas você registrar, né, as entradas e saídas. Tem que analisar os pontos. Quais dias tem mais entradas, quais dias tem menos entradas, se as datas estão descasadas, e também a questão do contas a pagar e contas a receber. Terceiro ponto aqui do pilar de gestão empresarial. O dono, gestor da empresa, gente, isso é incrível, sabe?
tem que ter um salário definido. Não, você não pode todo mês fazer compromisso com o dinheiro que entra na empresa, né? Se você estiver fazendo, você está praticamente, né? No caso, você está saqueando a empresa. Você está roubando a empresa, né? Então, o dono tem que ter um salário. Delma, como que eu faço para mensurar o meu salário? Você tem que pegar e analisar. Por exemplo, hoje, eu tenho os meus compromissos, né? Vamos fazer um exemplo aqui comigo. Eu, Delma, tenho os meus compromissos. Eu tenho a parcela da minha casa, eu tenho água, luz, internet, telefone. Para eu trabalhar na minha empresa, eu preciso que ela me dê um salário que supra essas necessidades básicas minhas, né? Então, você vai estipular o valor que supra as suas necessidades básicas, né? E você também vai ter que mensurar o tanto que a empresa também suporta te pagar. Então, se você tem um faturamento, por exemplo, de 15 mil, você não tem como estipular um salário de 15 mil, né? Mas você tem que pegar e mensurar. Poxa vida, eu tenho a minha empresa, ela fatura 15 mil e ela tem de despesas 5 mil de despesas fixas. Aí você vai pegar e analisar. Poxa, 15 mil de entrada, 5 mil de despesas fixas, sobram 10. Vamos dizer. Vou estipular aí 5 mil reais para o meu salário. Aí você vai se perguntar, esses 5 mil reais, eu consigo pagar as minhas contas e ter ali um pouco de conforto e lazer? Né? Que a gente trabalha para isso. Consigo. Então, você vai cravar naquele valor, 5 mil reais. E todo mês você vai tirar os 5 mil reais. Então, se eu faturo 15, tem de despesa 5, tira o salário 5, ainda tem um fôlego ali, um oxigênio a mais, que são 5 mil reais. Esses 5 mil reais você vai guardar para situações de emergência. Por exemplo, eu estou aqui no escritório, tem escritório de contabilidade, tá? Dependo de várias máquinas e equipamentos para prestar o meu serviço. Vamos dizer que uma hora ou outra, na época da declaração de imposto de renda, daquela correria, um computador meu quebra, estraga. E aí? O que eu faço? Né? Eu tenho que ter o recurso ali para comprar essa máquina, reservado. Para eu não precisar, por exemplo, recorrer ao empréstimo ou um cartão de crédito, né? Para comprar esse computador, exemplo. Então, a empresa, além do seu salário, pode ser que hoje você não tenha condições de fazer isso. Mas comece, né? Depois eu vou mais aprofundar essa questão do salário, né? Mas assim, o conceito é esse: você pegar e estipular um valor, retirar ele, e quando você também fazer esse cálculo, para poder saber qual é o seu valor, você também deixar uma folga para esses eventos, né? De alguns equipamentos, N situações que podem ocorrer dentro da empresa, de surpresa, gastos, surpresas, que é de suma importância que você tenha para poder suprir. Pode ser rescisão de um funcionário, né? Que saia, a empresa ela tem que ter lastro, a empresa tem que ter capital de giro, a empresa tem que ter reserva, tá? Senão ela não consegue sobreviver. E é de suma importância que essa empresa tenha o prolabore estipulado, cravado, como se fosse o salário dos seus funcionários. Fica muito mais fácil de administrar, muito mais fácil de você também verificar também a sua qualidade de vida. Uma das coisas que mais acontece é os donos da empresa aumentarem seu padrão de vida conforme o aumento de faturamento da empresa. E isso é uma das coisas que mais matam as empresas. Que aí começa a aumentar o faturamento da empresa, começa a crescer, e o dono começa a saquear a empresa, de fato. Compra carro zero, compra casa, que às vezes, né, tem um custo elevado de manutenção, e ali, quando precisa de determinado recurso, acaba não tendo, né, não conseguindo esse recurso, né, não tendo ali no seu financeiro, tá? Quarto conselho e dica que eu tenho para dar aqui para vocês: se atentem
aos pequenos gastos que você tem dentro da empresa, tá? Tente zerar ao máximo aquelas taxinhas que a gente paga. Por exemplo, eu sei que você deve ter aí o seu banco de relacionamento e tudo mais. O que acontece? A gente tem no mercado diversas opções de banco que não cobram taxas. E às vezes a gente acaba não se atentando a isso. Ou muitas vezes a gente recebe ali aquele extrato bancário com várias cobranças que a gente não questiona. E isso vai comendo aos poucos o nosso financeiro. Teve uma época lá em 2019 que eu recebi esse conselho de uma coach de finanças, e ela falou assim: olha, mude para os bancos digitais, os bancos digitais estão aí, oferecem diversos serviços. Na época eu tinha uma conta no Bradesco, que era R$ 100 e poucos de manutenção mensal, e mais um custo elevadíssimo pela emissão de boletos. Na época eu emitia boletos, né? Na verdade, eu emito boletos até hoje. E aí eu conheci contratei uma menina para fazer social media das redes sociais do escritório, e ela emitiu um boleto para mim do Banco Inter. Eu falei, nossa, que bacana, você emite boleto, né, da sua conta pessoa física? Ela falou, não, emito boleto da minha conta pessoa física. Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, olha, eu não pago nem... Quanto que você paga, né, por emissão do boleto? Ela falou assim, eu não pago nada. Eu falei, não, é isso que eu quero. Peguei, migrei para o Banco Inter. Por muitos anos eu não paguei nada pela emissão de boleto. Sabe o que é nada? Nada. E zerei todas as taxas de cartão de crédito, taxa de banco mesmo. O Banco Inter nunca me cobrou taxa de nada. O que entra é o que eu gasto. Hoje em dia, eu pago uma taxa pela quantidade de boletos que eu emito. Eu pago uma taxinha ali, mas acho justo por conta da quantidade de boletos. Mas foi uma estratégia que eu fiz que, olha a economia que eu fiz, mais de R$ 1.000 por ano. E se eu contar aquelas taxinhas, porque isso é a taxa de manutenção, fora aquelas taxinhas, IOF nos cada quantas, não sei quantos centavos lá por causa de transferência, e taxa de PIX. Observa isso no seu extrato, verifica se você não está tendo essas despesinhas, porque muitas vezes a gente não dá muito valor, porque está ali no extrato lá, R$ 10, R$ 2, R$ 3, e a gente não liga. Mas pega para você somar um mês de taxa. Depois multiplica isso por 12 meses. Vai dar que dê assim R$ 1.000. Quanto esses R$ 1.000 não faria diferença no teu negócio? Por exemplo, uma loja de roupa. Quanto que R$ 1.000 de roupa você não conseguiria, se você comprasse R$ 1.000 de estoque da sua mercadoria, quanto que você não conseguiria multiplicar esses R$ 1.000? Então, são essas contas que a gente às vezes não faz, que se a gente fizer, vai fazer toda a diferença. Para mim, no meu financeiro, fez toda a diferença. Uma outra questão também é cartão de crédito. Cartão de crédito cobra anuidade. A gente tem diversas bandeiras, diversos tipos de cartão de crédito. Alguns cobram anuidade e outros não. Por que a gente vai ficar com aqueles que cobram anuidade? Se a gente tem opções de cartões zero anuidade e, muitas vezes, cartões que contam milhas, que depois você consegue um retorno do seu gasto, né? Nem questão de você ter desembolsado o dinheiro, né? Ali por conta desse bônus aí que você tem de poder viajar aí com esses pontos, né? Então, todo esse movimento, toda essa mudança me trouxe muito ganho financeiro, tá? Porque a gente às vezes não se atenta, às vezes a gente deixa, né? Isso aí é coisinha pouca, não vai fazer diferença. Ou, não estou falando de gente ser mesquinho, né? Mesquinho, miserável, ficar contando coisa pouca, né? Tipo, eu não vou comprar isso aqui porque não tive um desconto, por exemplo, né? Não é isso, né? É questão de você realmente ser mais estratégico em relação ao seu consumo de produtos e serviços, tá? Quinto ponto, muito cuidado na contratação de crédito. Digo por experiência própria, tá? Experiência própria. Por exemplo, quando a gente vai contratar um crédito, muitas vezes a gente fica tão naquela ânsia de estar precisando daquele dinheiro, né? Para poder suprir alguma necessidade, a gente às vezes precisa rápido daquele dinheiro, e a gente não estuda
quais melhores opções que tem no mercado, e a gente também não deixa muito bem alinhado a questão dos juros que está sendo cobrado ali. Se é taxa pré-fixada, se não é, se é corrigido pela Selic ou se é pelo IPCA, né, que é o índice de preço ao consumidor, ou, né, a Selic, que é a taxa estipulada pelo governo de correções. Então, a gente acaba não se atentando. E muitas vezes contrata um empréstimo que a taxa não é fixa, aí você contrata pagando R$ 500 de parcela, quando você vê daqui 3, 4 meses, está pagando R$ 700, R$ 800, uma variação aí de cento e poucos reais de valor de parcela. Aí você não para para fazer as contas, quanto de juros isso não vai dar no final? Eu digo por experiência própria, porque quando eu fui construir aqui a sala do escritório, que na verdade não construí a sala do escritório, né? Fiz uma ampliação aqui na minha casa, eu contratei um crédito do Pronamp, né? Que é um crédito destinado para empresas que pagam certinho seus impostos. E o Pronamp, eu peguei o dinheiro. E os gerentes, meu bem, eles não falam nada para você. E eu falo para vocês, fiquem muito espertos com o gerente. Gerente nunca é seu amigo. Não entra nessa. Gerente não quer o seu bem. Gerente de banco não quer o seu bem. Gerente de banco quer o seu dinheiro, tá? E, claro, se ele vai se fazer muito de amigo, né? Te ajudando a você conseguir o crédito. Mas ele não vai deixar claro para você quais são as taxas, quais são os juros, quais são as condições daquela contratação que você está fazendo. Não vai te deixar claro. E se você não perguntar, ele também não vai falar nada. Então, fique muito atento a isso. Porque a gente tem outras opções também no mercado. Eu vou dar um exemplo, questão do Pronamp. Eu peguei o Pronamp e eu não perguntei para o gerente como que funcionava a correção. Ele me deu uma folha da programação de quanto seriam as parcelas, né? E as parcelas ali ficariam em R$ 300. Eu falei, nossa, maravilha, né? Super cabe no meu orçamento, tá tranquilo, o dinheiro que eu vou pagar, vou investir no meu negócio, vou investir na estrutura, né, do escritório e tal. Beleza, R$ 300. Aí tinha uma certa carência para começar a pagar, fiquei feliz da vida, né? Um tempinho aí sem pagar, sem precisar pagar. Na hora que começaram a chegar as parcelas, R$ 500. Até ao ponto que as parcelas eram ser maiores do que eu estava esperando, ou que foi apresentado naquele documento, tudo bem. A questão é que as parcelas não eram fixas. Tinha mês que eu pagava 500, tinha mês que eu pagava 600, tinha mês que era 600 e pouco, quase R$ 700. Eu falei, não, isso aqui não tá legal. Não tá legal, esses juros vai virar uma bola de neve, um imenso. Depois que eu fui questionar, e o gerente falou, não, isso aqui está corrigido pela inflação. A inflação oscila, as parcelas oscilam. Eu falei, não, chega, vou quitar esse negócio. E foi a maior satisfação da vida quando eu peguei, juntei todas as minhas economias, o dinheiro que tinha, o dinheiro que não tinha, fui lá no banco e quitei o empréstimo. Por quê? Existem pegadinhas, existem essas entrelinhas aí, e o gerente não vai te avisar, não vai te avisar. Então, muito cuidado na hora de contratar crédito, né, de terceiros, bancos e tudo mais, em questão das correções. E sexto conselho que eu tenho para dar para vocês, né, como dica, tenha uma rotina, coloque na sua rotina. Todo final do dia eu vou parar pelo menos meia hora para fazer alguma coisa relacionada ao meu financeiro. Pelo menos uma horinha do dia ali eu vou estar, né, firmada para mexer com as minhas finanças. Se você implementar isso como rotina no seu dia a dia, você vai conseguir executar. Agora, se você deixar para na hora que sobra tempo, ou como prioridade zero, ou seja, quando der tempo, você nunca vai fazer. Então, isso tem que estar ali no seu checklist da sua agenda. E dependendo da sua situação financeira hoje, no momento, isso tem que ser prioridade. Muitas vezes tem que ser a primeira coisa que você vai fazer na hora que você chegar na sua empresa. Se você está com um grau de endividamento, ou se você não está conseguindo pagar as suas contas no momento, tem que ser prioridade. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na empresa é olhar para o seu financeiro, tá? E como sair das dívidas, né? Como que eu faço para poder sair de uma situação difícil?
Existem dois meios, só existem dois meios, não tem fórmula mágica, tá? Primeiro meio, economizar, cortar gastos, né? Eu falei das taxas bancárias aqui, mas muitas vezes é uma assinatura que você não está pagando. Você, enquanto empresário, a economia que você faz lá na sua casa reflete na sua empresa. Então, se você tem, às vezes, assinatura Netflix, Disney Plus, HBO Max, no final das contas, só que você nem tem tempo para ver televisão, alguma coisa tem de errado, né? É dinheiro que está indo para o ralo abaixo. Por exemplo, se eu estou com um grau de endividamento na minha empresa, se eu estou pagando juros e eu não estou conseguindo pagar os meus impostos, eu não tenho que estar saindo para jantar no final de semana. Não é verdade? Então, cortar gastos é abrir mão de certas regalias que a gente tem. E isso é por um curto determinado. Às vezes, é um sacrifício que você vai fazer por um curto espaço de tempo, até você, né, se reerguer. Porque todo o dinheiro investido dentro da sua empresa, ele vai multiplicar. Agora, o dinheiro que você gasta ali com seu lazer, né, ali com o supérfluo, né, do seu dia a dia, esse dinheiro não volta, não é mesmo? Então, observar, se você está nesse momento, você tem que observar esses dois lados. A sua vida de física, de pessoa física, né? Enquanto economia dentro de casa e economia também dentro da empresa, né? Muitas vezes, dependendo do grau, você tem que trazer os seus funcionários também para essa consciência. Lembra lá da cultura empresarial? De engajamento, né? De inspiração e influência sobre os funcionários. Muitas vezes você vai precisar da ajuda deles para esse momento difícil, para você se reerguer, para você economizar, não é verdade? Essa é uma situação. E outro fator também é você correr mais atrás de faturamento. Então, são duas vias: economizar, aumentar o faturamento. Então, se você conseguir trabalhar essas duas vertentes, você vai conseguir sair dessa situação difícil. Beleza? Quero que vocês respondam aqui para mim no chat se está fazendo sentido para você, o que eu estou falando aqui, se, né, é pertinente, né, todas essas informações em relação ao financeiro, se você já implementa alguma dessas ferramentas, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, né, em relação à gestão financeira. E é isso aí, pessoal. Nessa fase, né, depois de você dominar o conhecimento aí dos pilares, que a gente veio, né, nesses 3 dias falando a respeito da gestão empresarial, a gente aprofundou aí 3 pilares da gestão, falamos sobre gestão financeira, ou gestão de pessoas, falamos sobre gestão de processos, e hoje são os principais pilares, né, para o tão sonhado lucro previsível. E o terceiro pilar é finanças. Pensa como, eu pensei muito bem, né, nesse nome para o nosso programa, né? Lucro previsível. Porque pensa comigo, se você tem um bom engajamento com os seus funcionários, se você consegue liderar e inspirar essa equipe, você vai conseguir tirar o melhor dela. Tirando o melhor dela, você não vai ter rotatividade de funcionários. Você não tendo rotatividade de funcionários, você não vai ter gastos desnecessários, né? Com rescisões e tudo mais dentro da empresa. Primeiro pilar. Segundo pilar, gestão de processos, ser mais eficiente, mais rápido, né? Mais organizado em relação à sua dinâmica da empresa. Você consegue, né? Em relação a processos, também consegue organizar a parte financeira para não ter perdas, né? Nem reclamação de clientes, com um processo bem estruturado, você vai conseguir atender o cliente com mais qualidade. Atendendo o cliente com mais qualidade, você não vai ter prejuízo, porque são clientes, né, que não estão ali sendo fechados, né, negócios sendo fechados ali com você. E você tendo o controle das finanças, né, você conseguindo ali ter o seu controle financeiro, você consegue até contabilizar e verificar se a empresa está tendo lucro ou não. Se você tiver todos esses 3 pilares muito bem organizados dentro da sua empresa, você vai ter o tão sonhado lucro previsível. Porque se eu tenho total consciência de quais são os meus gastos, se a minha equipe está engajada, não vou ter surpresas, né, com demissão, rescisão, e se eu tenho os meus processos muito bem alinhados, quando a empresa está andando com engrenagem,
dificilmente você vai ter surpresas, né, no meio do caminho. E isso vai fazer com que você tenha o tão sonhado lucro previsível. Beleza. Agora, então, nessa fase, a gente já dominou os 3 pilares aí principais da gestão empresarial. A gente chegou a hora de colocar tudo isso que eu falei aqui para vocês, né, em prática para a gente conseguir, né, alcançar o tão sonhado lucro previsível. Então, naquela nossa analogia do capitão, né, do navio, como a gente viu, né, ontem, você aprendeu a usar as ferramentas do seu navio, né, que são esses pilares da gestão. E te trouxe até aqui. Você conseguiu ter consciência de onde você está, para onde você vai. Agora você vai estar analisando, né, quais as condições do mar para fazer essa viagem, que é o seu mercado, né? Quais recursos você tem à disposição? Eu trouxe para você aqui diversos recursos e ferramentas que você pode implementar e colocar, né, em prática no seu negócio. Agora é você ajustar o curso, calcular as coordenadas, né? Verificar as condições do tempo. E assim como o capitão se adapta ao seu trajeto conforme as condições marítimas, né? Pode ser também as condições de mercado. Você, como gestor, poderá seguir os novos rumos conforme a condição de tempo. E então navegar com segurança na gestão empresarial do seu negócio. Já ouviu falar que mar calmo não faz bom marinheiro? Essa frase eu quero trazer para vocês aqui, para que vocês sintam, tenham uma reflexão a respeito de tudo que a gente vem falando nesses 3 dias. Porque muitas vezes, nesse momento agora, que a gente está finalizando, você pode pegar e se perguntar: ah, mas para mim é muito difícil, é o mercado, é o meu funcionário, é isso, é aquilo outro. Mas eu quero que você se lembre dessa frase: mar calmo não faz bom marinheiro, e mar calmo não faz um bom capitão. Então, as adversidades do meio do caminho, elas sempre vão ter, sempre vai ter, sempre vão existir, né? Essas adversidades. Só que o conhecimento é o que vai fazer toda a diferença nesse trajeto, nesse meio do caminho. Porque quando você corre atrás de conhecimento, você acaba se diferenciando. E eu vou repetir a frase que eu falei lá na primeira aula. Se você não está tendo o resultado que você deseja, existe alguma coisa que você não sabe. Para mim, isso fez todo sentido quando eu ouvi essa frase. E uma outra também afirmativa que existe é os resultados falam a verdade, né? Então, se não está legal, se tá ruim, né, você está achando esse mar muito agitado, muito tempestuoso, vamos atrás de conhecimento, tá? E esse conhecimento vai ser primordial nessa sua caminhada e primordial para que você tenha realmente sucesso com o seu negócio, né? E a frase, né? Existe uma forma de ter o tão sonhado lucro previsível? É o que eu falei aqui para você. Se você tiver se você conseguir implementar essas dicas que eu dei aqui para vocês, que são esses 3 pilares, né, da gestão empresarial, no longo prazo, você vai conseguir se programar, né? Utilizando as ferramentas certas, você vai conseguir ter um negócio tão organizado que você vai com essa capacidade de você conseguir prever o lucro, o seu lucro, certo? Aquela certeza de porque, bom, eu sei todas as minhas diretrizes, sei todas aqui as minhas oscilações. E vai ser praticamente como se fosse um investidor da Bolsa de Valores. Ele fica lá, vendo indicativos, vendo as marcações e verificando qual a empresa melhor para poder aplicar o dinheiro dele. Você vai conseguir ver seus indicativos, você vai conseguir verificar todos os seus números e você vai conseguir prever qual vai ser o resultado da sua empresa em termos de curto, médio e longo prazo. Você terá realmente essa sustentação para poder guiar aí o seu negócio, tá bom? Então, diante de tudo isso, eu quero fazer um convite para você continuar essa viagem comigo. Que o destino é o sucesso
do seu negócio, né? O seu sucesso pessoal está atrelado também ao sucesso do seu negócio. Para a gente dar continuidade a essas aulas aqui, eu tenho uma proposta para te fazer. A proposta é a gente continuar nesse programa, chamado Lucro Previsível, de forma semanal. Toda semana, uma aula aqui comigo, ao vivo, que você podendo tirar suas dúvidas, e a gente aprofundando cada vez mais nesses 4 pilares da gestão empresarial, tá? O investimento de um programa como este não sairia no mínimo de R$ 5.000. E, Delma, de onde você tirou esse valor? Do sovaco? Não, gente. Por exemplo, hoje, se você quiser aprender sobre gestão empresarial de uma forma precisa, baseada, né? Você teria que fazer ou uma faculdade de administração de empresas ou um MBA de gestão empresarial. E eu trouxe aqui para vocês o custo de um MBA em gestão empresarial. E ele, gente, sai numa média aí de R$ 5.000, tá? Para que você sente na cadeira ali de uma universidade, ou um MBA, que às vezes é uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, dentro de uma sala de aula, um final de semana inteiro, ou um sábado, um dia inteiro, né? Com vários outros alunos ali ouvindo um professor falando naquelas regras técnicas, né? Muitas vezes chega ali e fica lendo, né, o livro, sem ferramentas para você colocar em prática, nem nada, aquela coisa de teoria, 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 teoria. Isso para você adquirir esse conhecimento de gestão empresarial. Eu estou oferecendo para você hoje uma oportunidade da gente continuar essa caminhada de aprofundamento na gestão empresarial com o conhecimento exatamente idêntico, né, em base de teoria, né, em gestão empresarial, só que aplicado para o seu negócio, com ferramentas, com casos práticos, aquilo que você vai conseguir realmente colocar em prática dentro do seu negócio. E não simplesmente só teoria, de acordo com Paulo, sei lá das quantas que escreveu no livro tal, sei lá das quantas, no ano de tal. Está entendendo? Então, é isso que eu tenho que oferecer para você, esse conhecimento mastigado, prático, com uma linguagem didática, no seu dia a dia, com uma pessoa para você poder fazer suas perguntas, tirar, né, as suas dúvidas. E, claro, né, não pagando aí os R$ 5.000, que seria o custo do MBA. Eu trouxe aqui para vocês, eu fiz uma pesquisa, e a gente tem um MBA aqui de gestão empresarial. Eu só não consegui trazer aqui para vocês qual é a universidade, a escola, que oferece esse programa aqui, ó. O pagamento à vista sairia R$ 5.448. Claro que você vai poder parcelar em 24 vezes, mas R$ 5.448 para você fazer um MBA em gestão empresarial, tá? Eu poderia tranquilamente cobrar R$ 3.000 por esse programa, R$ 5.000, para estar passando o meu conhecimento sobre gestão empresarial para vocês. Mas, hoje, para quem está me acompanhando, quem está dentro do grupo, né, do Lucro Previsível, eu estou ofertando você continuar com esse programa comigo, aprofundando aí o conhecimento sobre gestão empresarial. Serão 20 aulas ao vivo, com conhecimento prático, com atividade, tarefas para você implementar no seu negócio, para você organizar sua finança, para você organizar seus processos, para você melhorar a sua relação com os seus funcionários. Vou dar um bônus para vocês, que é uma dinâmica voltada para as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, que é um livro que eu estudo já há muitos anos, né? Já coloquei em prática muitos dos ensinamentos dele, igual eu falei para vocês lá atrás na minha história, eu já li mais de 50 livros, e esses livros todos me trouxeram muito conhecimento, me trouxeram essa capacidade, né, de ter tantas conquistas, né, como eu tive, né, até agora. E eu quero compartilhar desse conhecimento para vocês. Se fez diferença na minha vida, eu também quero que faça na vida, né, de mais pessoas. E o preço é R$ 997, e esses R$ 997 poderá ser parcelado ainda em 12 vezes, gente. Assim,
é uma oportunidade imensa de você investir no teu negócio, você investir na tua vida, algo que de fato vai trazer resultado para você, para sua empresa, resultado financeiro, você poder crescer profissionalmente, se desenvolver. Se tudo que eu falei para vocês até agora fez sentido, é coerente, né? Por que não, ao invés de você pegar e ler todos os livros que eu li, né, fazer todos os cursos que eu fiz, né? Agora, hoje mesmo, eu tirei meu certificado, o certificado do treinamento que eu fiz na semana passada. Então, eu me capacitei muito, tenho diversos certificados aqui também, se quiser mostrar para vocês. Tem uma base de conhecimento, só que, por exemplo, igual eu falei, para os meus clientes, eu não consigo ir e falar com uma cliente lá, falar, olha, você tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Aí falei com uma cliente, aí eu vou ter que ir lá no outro cliente. Aí lá no outro cliente eu vou fazer isso. Aí eu falo, vou lá no outro cliente, tem que falar isso. Repetir várias e várias vezes, se eu posso falar uma única vez para vários clientes, num preço super, hiper, mega acessível. É uma oportunidade que eu tive de escalar o meu conhecimento e poder prestar consultoria, porque se também eu tivesse que abrir mão do escritório para estar dentro de todas as empresas que eu atendo na parte contábil, eu também teria que cobrar muito caro, né? Porque o meu tempo dentro do escritório eu tenho um rendimento. Fora do escritório, se eu estiver abrindo mão do meu tempo dentro do escritório, eu também estaria abrindo mão do meu rendimento, crescimento do escritório. Então, eu teria que cobrar muito caro para estar pessoalmente dentro das empresas. Então, por isso que eu pensei em lucro previsível, falei, não, por que não? Já tenho uma experiência com consultoria, tenho um conhecimento aqui guardado, por que não oferecer isso de forma acessível para diversos empresários, né? Se beneficiarem desses conhecimentos aqui. Eu também veio também muito de eu observar a dinâmica dos meus clientes, onde eles estavam errando, né? E por que errar em algo que é tão simples, né? De fazer uma mudança de chave aí e melhorar ali o resultado do seu negócio, né? Então, pessoal, quem está aqui comigo no ao vivo, vai, né, receber os bônus que eu estou passando aqui também para vocês, que me acompanhou. Eu, né, gravei aqui o nome de cada um de vocês. E quem quiser, de fato, adquirir, né, o programa do Lucro Previsível, eu vou estar divulgando ali dentro do grupo. Vou abrir o grupo para mensagens, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Quanto tempo que vai ser a aula? Que dias que vai ser a aula? Vai ficar gravado? Se não vai? Né? Todas essas dúvidas eu vou estar tirando agora via o grupo, tá? Então, a gente encerrando aqui, vocês podem ir lá para o grupo, para a gente estar conversando. E essas 3 aulas foram demonstrativos, né? De tudo que você pode aprender, de tudo que você pode implementar aí, porque nas aulas a gente vai aprofundar cada ferramenta dessa. Aí como que eu implemento o Trello no meu negócio, como que eu faço? O meu negócio é assim, o meu negócio é assado, como que eu posso melhorar isso, como que eu posso melhorar aquilo? E vão ser aulas ao vivo, você vai poder fazer a interação comigo, tirar suas dúvidas, será uma vez por semana, mas dentro do programa são 20 aulas. Se você também não puder participar, você vai ficar gravado. Às vezes, você pode ter insight com a experiência, às vezes, de outro empresário, porque a intenção é que vários empresários participem, né? E para quem é contador também, toda essa dinâmica e aprendizado vai servir como base para você prestar serviço de consultoria para suas empresas, para você não ser somente o contador ali que faz as conformidades, mas que você também esteja orientando, né, seus clientes a estar fazendo essa melhoria na gestão empresarial deles. A Andréa levantou a mão, não sei se ela quer falar alguma coisa. Alguém mandou aqui algum comentário? André, se você quiser falar alguma coisa, Andréa, pode falar. Pode entrar aqui e falar, se você está querendo falar alguma coisa. Tá. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, André. Boa noite a todo mundo. Está sendo muito bom esse curso, viu? Muito bom esses 3 dias, perfeito. Amei e tô amando cada dia.
Eu Ai, fiz umas perguntas para você com relação justamente à nossa posição como contador, né? Aí eu até coloquei essas perguntas aí, como angariar esses clientes de uma forma de fazer uma propaganda para angariar os clientes. Eu, por exemplo, eu visito o bairro aqui que eu moro, é um bairro de periferia, né, na Grande Vitória, em Cariacica, no Espírito Santo. E aí eu faço uma visita, assim, às vezes, a final de semana, várias lojas, oferecendo meu trabalho, consultoria, porque como MEI eu ainda posso fazer, né, que eu me formo esse ano. E aí, consultoria como MEI, se é MEI ou se está migrando, como que seria feito essa propaganda mais para angariar mais clientes. tá, você tem divulgado que você é contadora, que você presta serviço para essas empresas, e qual que é o feedback deles? Muitos têm assim gostado, eu passo meu telefone, eles têm tirado algumas dúvidas, mas em questão de algumas documentações que precisam de assinatura, eu tenho até um amigo aqui no bairro que é contador também, passo para ele. Eu iria, já que você não tem CRC, Andréia, Hum, eu iria mais pela via de ajudar essas empresas na parte de gestão. Verificar se essas empresas têm um controle financeiro, como é que está o financeiro deles, ajudar com dicas para eles melhorarem e evoluírem, que é o trabalho que o Sebrae faz. Sebrae faz justamente isso. Vai de empresa em empresa oferecer consultoria. Se você não é formado ainda, não pode, igual você falou, você vai ter muitos entraves, você vai pegar, fechar com um MEI para você fazer a consultoria de contabilidade, e ali, quando, por exemplo, ele desenquadrar, o que você vai fazer? Se você não pode atender, porque você não é formado, não tem CRC ainda, agora, como consultora, você pode. Se você dominar esses conhecimentos, né, sobre como funciona a gestão de uma empresa, o que uma empresa pode fazer para melhorar seus resultados, você vai conseguir oferecer esse diferencial para eles. Perguntar para esse empresário: olha, hoje em dia, você sabe qual que é a sua hora, o valor da sua hora que você trabalha aqui dentro da empresa? O empresário vai falar: não sei. Então, vamos calcular para você saber qual que é o salário que você tem que estipular. Você separa as suas contas da pessoa física da pessoa jurídica? Vai falar: não separo. Não, vou te ajudar a organizar essa parte financeira para você. Aí ele vai falar assim: mas eu não tenho condições de pagar. Aí você vai pegar e falar assim: não, eu cobro de você ali uma mensalidade, poder estar te acompanhando. Todos os dias, determinado horário, a gente vem, faz uma reunião, eu te acompanho aqui. Aí, se, por exemplo, ela tem lá uma menina no financeiro, quem faz seu financeiro? Tem uma menina lá, você pega, conversa com a menina do financeiro, orienta ela, como que ela faz para organizar a parte do financeiro da empresa, ensina como é que faz um fluxo de caixa, mas antes de você ensinar como é que faz um fluxo de caixa para empresário, você tem que aprender como é que faz um fluxo de caixa para empresário. Por exemplo, você está dentro da faculdade de contabilidade, você sabe como calcular o lucro de uma empresa. Muitos empresários não sabem. Você pode vender dentro da sua consultoria esse serviço de ensinar esse empresário a calcular o seu lucro, a saber se a empresa dele está dando lucro ou não. Eu acho que foi a mesma. Desculpa. Isso é muito valorizado pelos empresários, às vezes até mais que o serviço de contabilidade, entendeu? Foi, na verdade, o que eu acho que eu botei na conversa, acho que de segunda, que eu estive numa loja aqui perto e que o rapaz estava justamente sobre isso, ele não tem contador, mas eu falei com ele que eu estava estudando ainda, mas que eu já conhecendo os comerciantes do bairro, né? Os comerciantes de perto, o que ele era, ele falou que ele é MEI, e eu falei que eu poderia ajudá-lo como MEI ainda, porque para MEI não exigiria tanto o CRC para mim, mas se caso desenquadrar, eu já tenho, igual, por exemplo, teve uns 4 que desenquadrou, e eu levei para um contador amigo meu aqui do bairro, que ajudou, mas esse contador realmente, ele é alguém que ele não tem o gerencial, ele só tem
a questão assim de imprimir os boletos, formulário, vai lá, Conformidade. paga. Conformidade, igual eu falei aqui. Você pode As pegar. conformidades. E aí, o que eu fiz? Eu falei com ele, não, você sabe quanto é seu patrimônio? Aí ele riu. Quando ele falou assim, patrimônio de quê? Eu não tenho patrimônio. Eu falei, o que você tem exposto na loja e em estoque é o seu patrimônio. Você pode não ter dinheiro em caixa. Enquanto você não se forma, André, você pode fazer parcerias com contadores, entendeu? Sim, é o que eu estou fazendo. Se eu tivesse, por exemplo, uma pessoa que eu confiasse plenamente na capacidade técnica, eu iria oferecer esse serviço, né, através dessa pessoa, para muitos clientes aqui do escritório que eu sei que precisam de uma mão, porque estão perdidos, não sabem nem para onde vai, empresa desorganizada, cresceu muito e ficou muito bagunçado o negócio, está perdendo dinheiro, está perdendo de organizar os processos, está entendendo? Uhum. Porque eu faço a parte de conformidade, mas, e aí aquela questão, de forma física, dificilmente eu conseguiria estar dentro de todas as empresas, mas aqui no online, sim, né? Consigo tirar um tempo aí depois do meu expediente e ajudar os empresários, só que assim, de forma online. E quantos empresários eu consigo ajudar no online? Né? 20, 30 empresas. Porque eu não vou precisar falar 20 vezes, não vou precisar falar 30 vezes, você está entendendo? Por isso que sim. eu fiz esse programa aqui. Mas você, como você está começando e não tem carteira ainda, precisa pagar suas contas, eu faria esse serviço no 1 a 1 mesmo, tá? Por exemplo, eu quando comecei o escritório, eu não tinha tantos clientes, mas eu consegui me manter com o dinheiro da consultoria. Você está entendendo? Sim. Eu prestava mais consultoria do que tinha clientes no começo. Uhum. E eu tinha consultoria que me pagava R$ 1.800 por mês. Não, então, eu falei com ele, se você quiser, eu vou marcar um dia e a gente vem e faz a contagem sua do seu estoque, do que você tem. Aí ele falou assim, eu preciso realmente fazer isso mesmo, porque já vai fazer 1 ano e eu só tenho a compra, as notas, tudo do que eu abasteço, mas eu preciso realmente botar em dia. Eu falei, se você quiser, eu venho um dia, faço com você a contagem do estoque, a gente vê o que está mais antigo de estoque, aquele plano, né, da entrada e a saída, né? O que entrou primeiro, sai primeiro, o que entrou por último, sai primeiro. Então, falei com ele, o que tiver mais antigo, a gente pode tirar, coloca logo um período, de repente, de promoção. Algo que você possa também liberar o seu estoque para renovar. Você vai fazer dinheiro e vai renovar. Tudo isso são estratégias que você pode estar utilizando Isso. para você vender o seu serviço. E eu aconselho muito você a trabalhar, porque tem muitos empresários precisando. Só que aí eu te faço uma pergunta. Eu preciso também saber se você domina o conhecimento para poder prestar a consultoria. Se você domina o conhecimento, beleza. Se você não domina o conhecimento, eu oriento você a entrar para o lucro previsível, a aprender ainda mais para poder ajudar ainda mais esses empresários, tá entendendo? Uhum. Então, é isso aí. Não, o curso eu quero Você fazer vai conseguir, sim, fechar bastante consultorias, porque tem muito empresário precisando. Se esse aí que você conversou não fechar, se conversa com o outro e vai divulgando. Igual eu falei para você, lá no começo, eu prestava mais consultoria do que tinha clientes. Porque no começo você não consegue começar o escritório com 10 clientes, com 20 clientes. Ninguém começa o escritório com 20 clientes. Quando eu tinha 5 empresas, eu tinha 5 empresas e tinha a empresa de consultoria. A empresa de consultoria, às vezes, me pagava mais do que esses 5 clientes. Mas eles valorizavam o meu trabalho. Por exemplo, esse mercado que eu prestei consultoria, que faturava aí R$ 800 mil, eu prestei 1 ano de consultoria para ele e ele me pagava R$ 1.800 por mês. Isso em quantos anos, gente? 2014. Lá em 2014. Então, daí você tira, né? Então, pessoal, eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Vou abrir lá o grupo. Essa oferta vai valer somente até domingo. Domingo eu vou encerrar as inscrições, porque já na próxima semana a gente já vai fechar as aulas, né? Organizar o cronograma das aulas com a turma.
para a turma que a gente vai estar fechando, né, de empresários ali, aí que querem aprofundar o conhecimento na gestão empresarial do seu negócio. Se você quer fazer, né, essa diferenciação entre fazer um MBA ou fazer aqui o programa comigo, com os conhecimentos práticos, com ferramentas que eu vou estar disponibilizando planilhas para você conseguir verificar onde está o seu lucro, ferramentas também de dinâmicas para vocês fazerem com os funcionários, para poder verificar essa questão do engajamento e tudo mais. É isso aí, tá bom? Espero vocês lá. Gostaria também, se você também não for entrar, também não tem problema. Queria só que você comentasse como é que foi lá essa aula de hoje, se fez sentido para vocês, tudo que eu passei aqui, se vocês estão conseguindo implementar alguma dessas dicas, né? Porque muitas vezes tiveram programas que eu participei de treinamentos, né? De conhecimento que mudaram a minha vida. Por exemplo, eu tive uma vez um treinamento com um contador, na parte de contabilidade, e ele deu uma dica de ferramenta que ele utilizava no escritório dele, né? E essa ferramenta mudou a minha dinâmica, a minha organização de processo aqui dentro do escritório, que foi ele que me apresentou o Trello, né? Que era uma ferramenta que ele utilizava dentro do escritório dele, ele me apresentou dentro do treinamento, eu implementei aqui dentro do escritório, utilizo até hoje, e hoje eu só tenho um escritório organizado por conta disso. Uma outra pessoa também, que eu participei de evento, me apresentou o OneDrive, que é a nuvem da Microsoft, que hoje a gente tem aqui no escritório, que me possibilita ter todos os arquivos do escritório dentro do meu celular. Fez a diferença total na minha vida. Então, se eu não tivesse, né, ido atrás de conhecimento, participado desses eventos, muitas vezes eu estaria, às vezes, com um arquivo aqui morto, cheio de papelada, o cliente me pedindo uma declaração de imposto de renda, eu indo na pasta ali procurar, até digitalizar essa documentação, mandar para o cliente. Pensa a dinâmica, se eu não tivesse conhecido essas ferramentas, eu só conhecia depois que eu participei de eventos, depois que eu fui atrás de conhecimento, depois que eu me aprofundei, né? Então, eu estou hoje oferecendo o conhecimento de gestão empresarial que eu tenho, né? Mas, claro, cada um também tem ali sua área, por exemplo, dentista, né? Vai ali se aprofundar também na questão da sua técnica. A gente tem que estar sempre em movimento, sempre atrás de conhecimento. Não existe estagnação. Se você quer ter sucesso, resultado financeiro, você tem que correr atrás de conhecimento. Você pode ter um mercadinho de esquina, você tem que conhecer do teu cliente, conhecer do teu negócio, conhecer, né, ali a dinâmica para você ter resultado, senão você acaba não tendo resultado, e se não for para ter conhecimento, melhor ficar em casa assistindo TV, né? E é isso aí, não existe sucesso, não existe desenvolvimento sem conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, me dediquei a esses 3 dias, não é fácil, é trabalho também, preparar material, estar aqui com vocês no ao vivo, abdicado do tempo, né? Mas eu gostaria muito que se você não participar, gostaria e todo esse conhecimento, assim, o conhecimento que eu cheguei a passar para vocês, que você coloque em prática, que você consiga, né, melhorar. Só disso já iria ficar muito, muito, muito satisfeita em saber que eu fiz a diferença na vida e no negócio de alguém, né? Beleza, então, pessoal, vou me despedindo de vocês e beijinhos. Tchau, tchau.